Olá, você já parou para se perguntar como é o cristianismo no Japão? Ou até como começou o cristianismo no Japão? Quando pensamos em religião no Japão, geralmente pensamos em tradições como shintoísmo e budismo. No entanto, muitas pessoas ficam surpresas ao saber que o cristianismo tem uma história fascinante e complexa no país. Desde a chegada dos primeiros missionários portugueses no século XVI, até as perseguições e restrições durante o período Edo, até a revitalização da fé cristã nos tempos modernos, o cristianismo no Japão é um tópico rico em história, cultura e debate. Então, vamos explorar juntos a história e a diversidade do cristianismo no Japão através desse vídeo. Não esquece de comentar e compartilhar e se inscrever para que você não perca os novos vídeos. A chegada do cristianismo ao Japão remonta ao século XVI, quando os missionários portugueses começaram a pregar a fé cristã nas costas japonesas. Em 1549, o jesuíta espanhol Francisco Xavier chegou ao Japão e começou a pregar o evangelho em Kyoto e outras grandes cidades, dando assim início ao chamado século cristão no Japão. O século cristão no Japão refere-se ao período de tempo entre o início da evangelização cristã no país em 1549 e a proibição da religião pelo governo japonês em 1639. Durante este período, missionários europeus e jesuítas introduziram o cristianismo no Japão e converteram um número significativo de japoneses. O cristianismo ganhou popularidade rapidamente no Japão, especialmente entre as classes mais baixas da sociedade. Os missionários europeus ajudaram a estabelecer comunidades cristãs em todo o país e traduziram a Bíblia para o japonês. A chegada dos missionários cristãos no Japão foi bem recebida inicialmente, especialmente pelos senhores feudais que viram a religião como uma forma de se relacionar com os países ocidentais e obter vantagens comerciais. Os jesuítas, liderados pelo padre Francisco Xavier, estabeleceram missões no Japão e começaram a converter os japoneses. Durante os séculos XVI e XVII, estima-se que havia cerca de 300 mil cristãos no país no ano de 1600. No entanto, em 1614, o shogunato Tokugawa emitiu um decreto proibindo o cristianismo e ordenando a expulsão de estrangeiros missionários. Este movimento foi seguido por uma série de perseguições violentas que duraram mais de 200 anos e levaram à morte de milhares de cristãos japoneses. Apesar da repressão, alguns cristãos japoneses mantiveram sua fé em segredo e continuaram a praticá-la na clandestinidade. Em 1853, a chegada do comodoro americano Matthew Perry ao porto de Yokohama marcou o início da abertura do Japão para o mundo exterior e o fim do isolamento do país. Desde então, o cristianismo experimentou um renascimento no Japão, e atualmente há cerca de 1 milhão de cristãos no país. O século cristão no Japão teve um impacto significativo na história e na cultura do país. Embora a proibição do cristianismo tenha sido dura e muitos cristãos tenham sofrido perseguição, alguns japoneses continuaram a praticar a religião em segredo. Hoje, o cristianismo é uma religião minoritária no Japão, mas ainda tem uma presença significativa em algumas comunidades locais. Hoje, existem várias denominações cristãs no Japão, incluindo a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, as igrejas anglicanas e protestantes e as denominações evangélicas. A maioria dos cristãos japoneses é urbana, concentrada nas principais cidades do país, como Tóquio, Osaka e Nagoya. Hoje, os cristãos no Japão desfrutam de liberdade religiosa e são livres para praticar sua fé sem restrições legais. O cristianismo é reconhecido como uma das religiões permitidas no país e os cristãos têm o direito de construir igrejas e evangelizar. No entanto, o cristianismo ainda é uma religião minoritária no Japão e muitos japoneses não o conhecem. Os cristãos podem enfrentar alguns desafios sociais, como falta de compreensão e preconceito social em algumas comunidades.
Também pode ser difícil encontrar comunidades cristãs locais para se conectar, especialmente em áreas rurais. Além disso, algumas tradições culturais japonesas podem entrar em conflito com as crenças cristãs. Por exemplo, os ritos fúnebres japoneses tradicionais envolvem a adoração de ancestrais espíritos, o que pode ser difícil para os cristãos que acreditam na adoração exclusiva de Deus. Em geral, os cristãos no Japão têm liberdade religiosa e são livres para praticar sua fé, mas podem enfrentar alguns desafios sociais e culturais devido à sua religião minoritária. O preconceito social dos cristãos no Japão pode ser difícil de medir e pode variar de acordo com a comunidade local. Em geral, os cristãos podem enfrentar falta de compreensão e isolamento social em algumas áreas onde o cristianismo não é bem conhecido ou aceito. Em algumas comunidades japonesas, a religião e as crenças religiosas podem ser uma parte importante da identidade social e cultural. Os cristãos podem enfrentar pressão para se adequar a essas expectativas e renunciar à sua fé ou enfrentar a rejeição social. Isso pode incluir exclusão de atividades comunitárias e dificuldade em encontrar trabalho ou acessar certas oportunidades. No entanto, é importante notar que nem todos os cristãos no Japão vivenciam o ostracismo social. Em muitas áreas urbanas, o cristianismo é amplamente aceito e os cristãos podem encontrar comunidades locais acolhedoras e solidárias. Em resumo, o ostracismo social dos cristãos no Japão pode variar dependendo da comunidade local e das expectativas culturais, mas nem todos os cristãos experimentam rejeição social e muitos podem encontrar comunidades acolhedoras e solidárias em áreas urbanas. Os cultos cristãos no Japão podem variar dependendo da denominação e da comunidade local. Em geral, os serviços religiosos são semelhantes aos celebrados em outros países, mas podem ser influenciados pela cultura japonesa e incluir algumas diferenças culturais e linguísticas. Na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa, os serviços religiosos geralmente seguem um ritual litúrgico tradicional e podem ser realizados em japonês ou em outros idiomas, como inglês ou espanhol. As canções e hinos também podem ser traduzidos para o japonês. Nas igrejas protestantes e evangélicas, os serviços religiosos podem ser menos formais e podem incluir música contemporânea e pregação em japonês. Em alguns serviços religiosos cristãos no Japão, podemos encontrar algumas influências culturais japonesas. Por exemplo, alguns serviços religiosos podem incluir a realização de cerimônias tradicionais japonesas, como a cerimônia do chá ou a exibição de flores de cerejeira. Além disso, alguns líderes religiosos cristãos no Japão incorporam elementos da cultura japonesa em suas pregações e ensinamentos. É importante notar que o cristianismo é uma religião minoritária no Japão e que muitos japoneses não estão familiarizados com a religião e suas práticas. Isso pode afetar o número de pessoas que participam dos cultos cristãos no país. No entanto, existem comunidades cristãs ativas em todo o Japão e os cultos cristãos são realizados regularmente. O modo de vida dos cristãos no Japão pode variar de acordo com a comunidade local e a denominação religiosa. Em geral, os cristãos no Japão têm a liberdade de praticar sua religião, mas podem enfrentar alguns desafios em um país onde o budismo e o shintoísmo são as religiões predominantes. Os cristãos no Japão podem encontrar comunidades locais acolhedoras e solidárias em algumas áreas urbanas, mas em outras, especialmente em áreas rurais, podem enfrentar ostracismo social e falta de compreensão em relação à sua religião. Isso pode fazer com que alguns cristãos se sintam isolados e sozinhos em sua fé. No entanto, muitos cristãos no Japão encontram maneiras de integrar sua fé em suas vidas cotidianas e comunidades. Alguns se envolvem em atividades religiosas regulares, como frequentar cultos e participar de grupos de estudo bíblico. Outros se envolvem em atividades voluntárias e de caridade, que são uma parte importante do serviço cristão. Alguns cristãos no Japão também podem enfrentar desafios em relação ao trabalho e à carreira. Em algumas indústrias, pode haver expectativas culturais de conformidade e renúncia à identidade religiosa. No entanto, muitos cristãos no Japão encontram maneiras de equilibrar sua fé e sua carreira. Em resumo,
O modo de vida dos cristãos no Japão pode variar dependendo da comunidade local e da denominação religiosa. Embora possam enfrentar desafios em relação ao ostracismo social e carreira, muitos cristãos encontram maneiras de integrar sua fé em suas vidas cotidianas e participar de comunidades acolhedoras e solidárias. Pessoal, muito obrigado por chegar até aqui no vídeo. Eu gostaria que vocês pudessem curtir, comentar e compartilhar aí no vídeo, para que o YouTube entenda que o vídeo merece ser compartilhado com outras pessoas. Muito obrigado, que a paz seja convosco.